Muito boa noite, Márcia Siqueira, boa noite, Fernando Palucci, boa noite, Ivana, o pessoal já está entrando, que maravilha, sejam todos bem-vindos, boa noite, Maria Aparecida Oliveira, e estamos nós de novo, mais uma vez, agora na segunda-feira, primeiro dia da semana, e hoje, completando o nosso encontro de número 150, olha que paciência vocês têm comigo aqui, né? Está no nosso encontro já de número 150, uma alegria muito grande. Podemos estar aqui. Então podemos dizer que já nós vamos 5 meses. Olha, bastante tempo, né? Apesar de termos meses com 31, que daria daqui a alguns dias, mas vamos considerar os 30 dias, né? Então 5 meses de nosso encontro, 5 meses com muita alegria aqui. Entro, peço licença, claro, para entrar aí na casa de vocês, onde vocês estiverem, tomar conta do espaço um pouquinho do seu celular, né, ou do aparelho que você esteja utilizando, para nós falarmos um pouquinho, então, de nós mesmos, né? Porque falar do Evangelho, falar de Joana de Ângeles, é falar de nós mesmos. Boa noite, Robertson também está entrando, boa noite para Fran, boa noite, Leonice, sejam todos bem-vindos. E neste nosso encontro de número 150, nós vamos, claro, aqui continuar com o nosso Evangelho, né, que é tão importante para nós, continuar também com Joana de Ângeles, Joana de Ângeles. E hoje nós vamos continuar então com escândalos, né? Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai, é o título do capítulo, né, do item 11, que vai até o 17, né, do capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E Joana de Ângeles hoje, na sua mensagem, na nossa mensagem, né, de número 40, pergunta 40 do livro Joana de Ângeles responde, a pergunta é: as drogas destacam-se como um dos mais graves problemas da atualidade. Onde buscar-se a matriz desses males? Então ela vai falar um pouquinho de droga, desse problema que infelizmente é tão comum hoje, né, para todos nós, levando tantas vidas, causando tanta preocupação para tantas famílias, tantas pessoas, mães, pais, irmãos e, claro, né, para a própria pessoa envolvida nesta infeliz situação. Mas é algo que Joana de Ângeles vai falar para todos nós daqui a pouquinho. E a gente vai dando também uma boa noite para a Ilana, né? Que chega aqui conosco, claro. Sempre participando. A Cacilda Cassiano também, nosso querido Edmar. Edmar José Bueno, bem-vindo, Edmar. E para todos nós, né? O Fabinho também conosco, a Eloá, Milton José Pinto entrando também conosco, a Aline Rodrigues. Olha quanta gente bacana, todos nós aqui, claro, no nosso encontro, como já disse umas 3 vezes hoje, a Zelinda também, de Nova Odessa, nosso grande abraço, nosso encontro hoje de número 150, né? Com muita alegria para todos nós, eu quero acreditar nisso, até porque nós estamos todos juntos, né? Já há algum tempo. E nisso tudo também hoje nós temos nossos queridos aniversariantes, o Leandro Silva Souza e a Arlete Correia Silva, os 2 aniversariantes de hoje, muita paz, muito amor para todos vocês. Claro, lembrando também, vão ser lembrados em nossa oração final, né? E também nossos queridos amigos que estão com problema de Covid, problema do Leandro, do filho da Eliana, né, que também está reconvalescendo de uma cirurgia. Para todos, nossas vibrações positivas. E vamos ver, então, já acolhendo a todos vocês com bastante alegria, vamos ver o que o Evangelho nos diz hoje, né? A conclusão do Evangelho de ontem, que ontem nós começamos, escândalos, se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Hoje nós iniciaremos então o 15, 16 e 17, mas até para dar um pouquinho de sentido, né, que nós vamos ler para frente, vamos voltar ao item 14 também, né, para que nós possamos assim depois concluir o Evangelho, que é tão importante. Vamos lá. Então, item 14, escândalos,
Se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. E aqui nos diz: é necessário que o escândalo venha, porque, estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmo pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal. E os próprios homens utilizam as coisas más ou mais vis. Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará para sempre. Porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidades de castigos. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém mais procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Tal será o da terra quando tiver progredido suficientemente. Mas enquanto que certos mundos avançam, outros se formam povoados de espíritos primitivos e que servem, por outro lado, de habitação, de exílio e de lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal e que são rejeitados nos mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem o escândalo venha, quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. É assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta. Porque esse pai, talvez, tenha sido um mau filho, que fez sofrer a seu pai e sofre a pena de talião. Mas o filho disso não é mais desculpável e deverá ser castigado a seu turno, em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Se vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica que seria absurdo tomar ao pé da letra, e que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, extirpar de seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa. Quer dizer ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má. Estar privado da vista do que seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que apreende o sentido alegórico e profundo das suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que dela nos dá o Espiritismo. Está aí, conclusão, desse item, escândalo, se vossa mão é o motivo de escândalo, cortai-a. Então, nós concluímos, o Evangelho aqui conclui o assunto, de cortar a mão se foi causa de escândalo, claro, dando assim uma explicação bem lógica para tudo aquilo que nós podemos entender. Então, ele diz que essa é uma figura enérgica que seria absurdo tomar ao pé da letra. Significa simplesmente que é preciso destruir todo o mal que causa escândalo, Isso é, extirpar do nosso coração todo o mau princípio,
toda má atitude, inclusive pensada, que poderia originar o mal, desenvolver o mal, desencadear o mal. Seja que tipo de mal, por que circunstância e para quem quer que fosse. Essa é, sem dúvida alguma, a grande orientação que é dada para todos nós. E como diz aqui, extirpar de seu coração todo sentimento impuro ou de toda fonte viciosa. Então fala também, claro, dos vícios. E Joana de Ângeles vai nos falar daqui a pouquinho, né, que a pergunta que vem na sequência falando a respeito do mal das drogas, que é um dos vícios. Então, na sequência, quer dizer ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que se essa mão fosse, então, utilizada para fazer o mal que sempre nos traz consequências. Se não nesta vida nossa, mas levamos para uma próxima encarnação, para uma próxima oportunidade em que nós vamos ter que aproveitar para zerar esse débito. Então, o que nós devemos aprender por esse texto, né? De que nós sim devemos e temos que lutar diariamente contra tudo aquilo que vai levar ao mal, a uma atitude ruim, a uma atitude de prejuízo, né? Que vai nos levar a algum tipo de vício, porque o vício que cada um de nós possa estar dentro dele, claro que o mal principal está em nós mesmos, mas que acaba refletindo nas famílias, naqueles que estão próximos, nos amigos, enfim, todos nós sabemos dessa possibilidade, não é? E ninguém quer isso para si, ninguém quer isso para um amigo seu, muito menos para um filho seu, para um irmão, para um pai, para uma mãe, mas infelizmente as situações estão aí, os exemplos estão à vontade, muito exemplo de tudo aquilo que é o mal. Então, inclusive, aqui nós tivemos a parte que diz, mas se Deus age através do castigo, então, primeiro, Deus não castiga ninguém. Nós procuramos a forma de reajustarmos os nossos próprios erros. Ele não nos pede para errarmos de jeito nenhum, para fazermos coisas erradas, né? E nós fazemos. Fazemos por nossa livre e espontânea vontade. Através dos nossos pensamentos, ações irrefletidas, palavras nada benditas, em ocasiões nada apropriadas, então acabamos causando muitas e muitas situações constrangedoras, difíceis, que podem levar ao mal, por nossa própria vontade. Então é isso que nós devemos combater, é isso que nós devemos estar sempre atentos. E aqui nós vimos também que existe aquele que nós chamamos dentro da espiritualidade os mundos felizes, onde nós não vamos ter o mal lá. Não é permitido, não cabe lá dentro. Então todos aqueles que estiverem ainda com pensamentos atravessados em situações assim, não vão poder ir até lá. Não vão poder participar. Então nossa jornada por tudo aquilo que nós conhecemos, de nós mesmos, não vamos nem falar dos outros. Pode ser o pior exemplo possível que nós tenhamos, conheçamos. Falando de nós mesmos, a caminhada nossa vai ser muito longa ainda. E muito provavelmente penosa, dolorida. Porque mal para ser, digamos assim, debelado, né? Ser paga a dívida, exige sacrifício e não muito pouco sacrifício. Mas são as opções que nós tivemos e que nós abraçamos. Então, por isso que no final do Evangelho fala: vigiai sempre seus pensamentos, porque seus pensamentos é que fazem com que você tome suas decisões. Tome as suas decisões sabiamente. E é que Joana sempre fala para nós: reflita, pense, avalie com serenidade, com calma. Nós vamos conseguir melhorar, sim. Com vontade, sempre essa palavrinha, com vontade, fé no caminho que nosso Pai, nosso Criador, Mestre Jesus sempre está nos falando, né? É o que nós podemos fazer e lutar para fazer e auxiliar aos outros também para que possam assim pensar, assim agir. Também é nossa responsabilidade e é, acima de tudo, uma caridade que nós fazemos para aqueles
que infelizmente ainda estão num caminho muito ruim, né? Mas, livre-arbítrio, sempre. Então façamos por nossa absoluta vontade e bem-querer, tá bom? E vamos então aqui agora dar mais uma boa noite para os nossos queridos amigos, para todos vocês que estão conosco, que chegaram, que se registraram. Então temos aqui a Rose Sartori. Boa noite, Rose. Um grande abraço para vocês. Também a Lúcia Celim, né? A Célia das Graças. Seja bem-vinda, dando boa noite. O Roman de Magalhães, né? A Giovana Picarelli, a Nandinha Escaramal, a Opa! Parece que voltamos. Teve uma interrupção aqui devido à nossa preciosíssima internet, mas já estamos novamente aqui com todos vocês e isto é muito bom. Vamos ver então o que Joana de Ângeles tem a nos falar, né? Agora hoje na mensagem número 40. E a mensagem número 40 aqui, a pergunta é a seguinte, né? As drogas destacam-se como um dos mais graves problemas da atualidade. Onde buscar-se a matriz desses males? E aí vem Joana de Ângeles e nos diz: dentre os vícios sociais e as graves ocorrências do momento de dor planetária, avulta-se a toxicomania, que está dizimando verdadeiras multidões que lhe tombam na infeliz teia enlouquecida, em marcha para o suicídio amanhã. A dependência de drogas alucinógenas é das mais graves injunções a que a criatura se entrega, normalmente numa iniciação inocente, que se agrava num compromisso sem libertação. Justificativas socioeconômicas de ordem familiar ou ocasionadas por problemas emocionais e psicológicos, em forma de mecanismos de evasão da realidade, na busca de realizações alucinadas, não suportam a mínima análise sequer a respeito. A fraqueza moral da vítima, que se não apoia nos valores éticos, capazes de contribuir para a verdadeira felicidade do homem, a ausência de fé religiosa na mente e de comportamento cristão, respondem, isso sim, pela desabalada correria dos que se entregam aos tóxicos, responsáveis pela violência, agressividade, loucura e autocídios que graçam em índices alarmantes por toda parte. Joana de Ângeles falando-nos hoje do livro Luz Viva, falando então sobre questão das drogas, né, que se destaca hoje como um dos grandes problemas da atualidade. E é uma realidade infeliz com que nós estamos convivendo, né? E como já foi dito antes, infeliz para aquele que está no meio, muito infeliz também para aqueles que estão ao lado, no dia a dia, convivendo, os familiares, amigos, porque realmente dá-nos uma sensação muito grande de impotência, porque esse é o tipo da coisa, no caso das drogas, que a pessoa tem que estar absolutamente convencida, com vontade de sair, entender o prejuízo a que está se submetendo, entender o prejuízo a que está submetendo aqueles que estão próximos a ela, familiares ou mesmo amigos, porque na ânsia de manter o vício, faz coisas inomináveis, que normalmente não fariam em uma situação oposta, uma situação de normalidade, vamos assim dizer. Então, bem nós sabemos exemplos de tantos lares destruídos, de pais, né, desorientados, sem saber o que fazer, filhos agredindo pais, né, em busca de um meio de obter a droga. Isso, infelizmente, as notícias estão muito comuns no que se diz isso. E ela diz aqui, né, que normalmente, às vezes tem essa iniciação inocente. Aquela, né, coisa da juventude, de querer experimentar para ver como é, etc. E muitas vezes pode levar a consequências trágicas. Isso quando não são induzidas, né, dependendo do ambiente que frequenta. Então são várias e várias as causas, maneiras pelas quais pode-se entrar nesse mundo infeliz, com o mundo das drogas, né?
Mas, e por várias justificativas, muitas vezes as pessoas entram conscientemente. Não só ocorre uma iniciação inocente ou uma iniciação por indução, não sabendo às vezes o que está ingerindo e começa a ter sensações relaxantes, aquelas que julga melhores e aí quer continuar. Mas muitas vezes também por uma maneira consciente, como disse a Joana, isso para fugir da realidade, uma evasão da realidade. E aqui se encontra justificativas socioeconômicas, justificativas de ordem familiar, né? Ou por problemas emocionais, psicológicos, enfim, há uma infinidade de causas que podem levar a essa situação, né? E Joana nos fala aqui no final, né? A fraqueza moral da vítima, a fraqueza moral, quando principalmente conscientemente ela acaba entrando nessa situação. Ela não se apoia nos valores éticos capazes de contribuir para a verdadeira felicidade do homem, esses valores éticos. Também a ausência da fé religiosa na mente e de comportamento cristão. Tá? Então, como ela diz, isso tudo vai responder pela desabalada correria dos que se entregam aos tóxicos, responsáveis pela violência, agressividade, loucura, autocídios, né? Como ela colocou aqui, os suicídios, que graçam em índices alarmantes por toda parte. Meus amigos, infelizmente é uma realidade com a qual nós convivemos, né? E que realmente nos causa muita tristeza por assim estar. E como disse, né? A necessidade imperiosa é que realmente a pessoa que está numa situação dessa queira sair, né? Ela precisa, embora com muita dificuldade, ser tocada por suas responsabilidades perante a vida, perante aqueles que estão com ela, perante aqueles que lhes deram a vida, né? Porque nenhum pai quer ver o filho em situação ruim, nem muito menos nosso Pai, nosso Criador. Por isso que Ele nos dá sempre chances de retomar ao bom caminho, né? Como nós dizemos, né? Aquela misericórdia amorosa, infinita que Ele tem para com todos nós. Então nós precisamos sim, por nossa vontade, querer trilhar esse bom caminho. Assim como foi dito antes no Evangelho, quando falou para cortar a mão, ou seja cego, se algum deles for, é preferível assim ser, se algum desses for o objeto de causar algum mal, porque todo mal causado tem sua consequência. Aí depois nós vamos falar ou diz, porque Deus castiga. Mesmo como foi colocado aqui no Evangelho, né, nominalmente. Na questão de Deus castigar coisa alguma, nós que somos irresponsáveis em nossos atos, e esses atos responsáveis trazem a responsabilidade que devemos depois repor para o nosso próprio espírito, para a nossa própria pureza espiritual, que nós tanto precisamos para quê? Para um dia chegarmos naqueles chamados mundos felizes, onde o mal não existe. Mas não nos iludamos, não é porque nós um dia estaremos nos mundos felizes que nós não vamos ter trabalho. Vamos ter muito trabalho. Querem um exemplo? Imaginem o trabalho que nosso Mestre Jesus tem conosco. Já há milhares de anos. Desde que o homem, com sua inteligência, pôs os pés, os olhos, os sentidos no mundo, vendo o sentido do mundo para ele, que a paciência de nosso mestre aumentou e teve que aumentar muito, não é? Então, é isso. É trabalho, mesmo estando e participando dos mundos felizes, como o nosso querido Jesus está. Aliás, ele está no mundo angelical, né, que é muito acima dos chamados mundos felizes. Está conosco, trabalhando com toda a responsabilidade por quem? Por nós. E que resposta estamos dando a esse trabalho que nosso querido Mestre Jesus tem conosco? Aí é o que entra, aí é onde entra Joana de Ângeles. Vamos refletir, né? E não precisa refletir muito não, porque nós sabemos os motivos de preocupação de nosso Mestre Jesus e nosso Pai para conosco. E é isso, meus queridos amigos. É isso, então, que nesse encontro de hoje eu queria trazer para vocês a conclusão deste Evangelho, né? Se a mão for motivo de escândalos, cortai-a. Ou seja, não entremos, não façamos nenhum tipo de escândalo, procuremos viver, se no caminho do bem, como é o necessário.
Nós vamos então para encerramento, lembrando, né? Lembrando então dos aniversariantes, o Leandro Silva Souza, a Elete Correia Silva de hoje. Lembrando todos os nossos irmãos, nossos amigos que estão com problemas de saúde, esses nossos irmãos que estão com Covid, recuperando de cirurgia, né? Que são os parentes, né? Do Gui, do Domi, da Cacilda Cassiano, também o filho da Eliana Afonso. E, claro, por todos nós, de uma maneira geral. Nós vamos então partir para o Pai Nosso, né? Para a nossa prece final, dando graças a nosso Pai, agradecendo pelo dom da vida e vamos prometer melhorar aos pouquinhos, um pouquinho mais do que normalmente nós nos esforçamos para melhorar. Nesses primeiros segundos, então, um pouquinho de meditação de calma para nós darmos uma relaxadinha, tá bom? Seus filhos espalhados por esse mundo, espalhados por todo o universo, esta criação divina que tanto nos alegra com o brilho de suas estrelas, seus sóis. Obrigado, querido Pai, todos nós nos agradecemos pelo dom da vida de todos nós encarnados, seus filhos, procurando aproveitar esta oportunidade para nosso progresso moral, nosso progresso espiritual. Agradecemos por vossa misericórdia infinita, amorosa, para com todos nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, querida Mãe, sempre com seus olhares amorosos voltados para todos nós. E vos agradecemos, Senhor. Agradecemos por todos os seus filhos que abraçaram o difícil compromisso da encarnação e que hoje vem a luz do mundo através de seus abençoados pais. Agradecemos, Senhor, por todos os nossos irmãos que partiram deste mundo, estão partindo, concluída a sua missão, especialmente aqueles que nos deixam vitimados pelo Covid, que encontrem a paz procurada, o olhar amoroso, o toque silencioso e respeitoso dos nossos irmãos espirituais que os acolhem amorosamente. Pedimos, Senhor, e agradecemos pelos que hoje aniversariam mais um ano na luta diária pelo progresso. Mas também, Senhor, como não pedir e ao mesmo tempo não agradecer as bênçãos sobre todas as nossas famílias. Bênçãos de amor, bênçãos de saúde, bênçãos de luz, bênçãos de paz, infinitas bênçãos colocadas sobre todas as nossas famílias, para que possamos levar a bom termo a missão de cada um. E vos pedimos, Senhor, pelos dirigentes de nossa cidade, nosso estado, nação e por todos do mundo, para um olhar amoroso para com seus filhos. Agradecemos sempre. Agradecemos inclusive pelas dificuldades que nos fazem superar, que nos fazem acreditar, que nos fazem ter fé na grande vitória ao alcançar a pureza de nosso espírito. E vos agradecemos e vos levamos este Pai Nosso, querido Pai. Este Pai Nosso que nos diz, Pai Nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas,
mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai do nosso caminho tudo o que seja contrário à caridade. Que esse Pai Nosso seja dadivoso para com todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá aos cárceres onde alguns sofrem pelo erro judiciário. Que vá também aos hospícios iluminando aqueles cérebros conturbados, nos hospitais onde os muitos choram e sofrem pela falta de uma palavra amiga. Vá também aos prostíbulos e erga todas aquelas que caíram, tangidas pela fome e pela miséria, dando-lhes apoio, dando-lhes fé. Que chegue até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. Pai, tende piedade para com os órfãos e as viúvas, e para com todos aqueles que até agora não tiveram um pedaço de pão. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e com todos. Que assim seja, querido Pai. Pai nosso que estás no céu, nós os agradecemos porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E vos pedimos, Senhor, seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita esteja sempre conosco. Esteja sempre com todos os seus filhos em todos os lugares deste mundo, em todo o seu universo. Esteja em nossos lares, com todos que habitam e que seja assim protegido e purificado. Esteja com aqueles que para nossos lares vêm e que recebam o amor tanto quanto assim desejam e que aqui deixam. Por isso, Senhor, nós vos agradecemos, nós vos bendizemos, nós vos damos glória por toda a eternidade. Obrigado, querido Pai, obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Que assim seja agora, para todo sempre, pela eternidade. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Glória a vós. Amém. Pois é, meus queridos irmãos, né? Como é bom podermos agradecer as bênçãos de nosso Pai, tudo de melhor, tudo de bom, tudo aquilo que nós precisamos para que nós possamos prosseguir. E é isso. Agradecendo então a todos vocês, né, por este nosso encontro de hoje. E olha aqui, então vamos dar aqui boa noite para o pessoal, né, que também está chegando, que chegou. A Márcia Belotti Bianchini, bacana, né? Um grande abraço a você, ao Valdir, também a toda a família. E é isso que nós queremos agradecer. Desejar a vocês um ótimo final de dia, que todas as bênçãos do dia até agora permaneçam e se multipliquem sobre todos vocês, sobre todos nós, sobre a família, seu lar, seu trabalho, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós frequentamos. Que Deus os abençoe agora e sempre. Vivam em paz, cultivem a paz, distribuam a paz. Graças por estarem conosco nesse encontro de número 150, não é? Uma bênção, 150 dias ininterruptos, todos juntos, agradecendo a nosso Pai e aprendendo um pouquinho, a cada dia aprendendo um pouquinho mais, e que o aprendizado se torne em atos reais. Como diz Joana, reflitamos, tenhamos bons pensamentos e boas atitudes. E que, como sempre, a paz do Senhor seja sempre convosco. Até amanhã. Fiquem em paz. Tchau. Tchau para todos.